Sodoma e Gomorra, a verdadeira história não contada. Você sabia que a destruição de duas cidades inteiras em questão de minutos não foi apenas uma história bíblica, mas sim um evento em que arqueólogos estão comprovando o que realmente aconteceu? O que transcorreu em Sodoma e Gomorra foi tão devastador que dizimou e literalmente eliminou civilizações inteiras do planeta Terra. E o mais assustador, a ciência moderna está encontrando provas disso. Fique até o final deste vídeo porque o que você vai descobrir vai mudar completamente tudo o que você achava que sabia sobre essa história muito macabra. Nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas o que a Bíblia diz sobre Sodoma e Gomorra, mas também o que arqueólogos encontraram nas escavações dessas cidades. Vou te mostrar muitas evidências científicas que vão te deixar arrepiado, revelar detalhes que foram escondidos por séculos e no final, uma conexão com os dias de hoje que você definitivamente não está esperando. Pode pegar sua pipoca porque essa jornada vai ser intensa. Vamos começar pelo início. Sodoma e Gomorra eram duas cidades localizadas na planície do Rio Jordão, uma região extremamente fértil e próspera, descrita no livro de Gênesis como um verdadeiro paraíso na terra. Imagine cidades ricas, cheias de comércio, agricultura abundante e pessoas vivendo no luxo. Mas havia um problema grave. Segundo o relato bíblico, essas cidades se tornaram símbolos máximos de corrupção moral. A violência, a ganância, a opressão aos pobres e a total ausência de hospitalidade dominavam o dia a dia. A Bíblia descreve que a maldade dessas cidades era tão grande que seu clamor chegou até Deus. E aqui entra um momento crucial da narrativa. Deus age e decide investigar pessoalmente. Ele envia 2 anjos disfarçados de homens até Sodoma. E quem os hospeda? É Ló, o sobrinho de Abraão, um dos únicos homens justos vivendo ali. Ló insiste para que os visitantes fiquem em sua casa, porque ele sabe os problemas e o perigo que correm nas ruas. E não é que ele estava certo? Durante a noite, a população inteira da cidade cerca a casa de Ló exigindo que ele entregue os visitantes para que pudessem abusar deles. E sim, você ouviu direito. A cidade inteira. Homens jovens, velhos, de todos os cantos. O nível de degradação era absoluto. Os anjos cegam a multidão e avisam Ló: fuja dessa cidade agora. Pegue sua família e não olhe para trás. Porque amanhã ao amanhecer, esse lugar vai deixar de existir. Agora vem a parte que todo mundo conhece, mas poucos realmente entendem a magnitude do que aconteceu. No dia seguinte, quando o sol nasceu, a Bíblia diz que Deus fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. O texto é claro, foi uma destruição total, instantânea e avassaladora. A fumaça da terra subia como de uma fornalha. As cidades, a vegetação e todos os habitantes, tudo foi consumido. E aqui tem um detalhe importante que muita gente esquece. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem dos anjos, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Mas espera, será que isso é apenas uma história simbólica? Uma parábola moral? Ou será que algo realmente aconteceu? Bem, a ciência tem respostas surpreendentes. Em 2018, um grupo de arqueólogos liderado por Philip Silvia identificou uma cidade antiga chamada Tal el-Hammam, na Jordânia, que fica exatamente na região onde Sodoma estaria localizada segundo descrições bíblicas. E o que eles encontraram? Evidências de uma explosão cósmica massiva. Isso mesmo. Eles descobriram camadas de cinzas, cerâmica vitrificada, algo que só acontece em temperaturas acima de 1500 graus Celsius, fragmentos de materiais derretidos e uma camada de sal que cobriu tudo. A teoria mais aceita é que o meteoro ou cometa explodiu no ar sobre essas cidades, gerando uma onda de choque tão poderosa que vaporizou tudo em questão de segundos. Pense em Hiroshima, mas na era do bronze. E tem mais. Análises de solo mostraram altas concentrações de enxofre, exatamente como a Bíblia descreve. A terra ficou tão contaminada que permaneceu estéril por séculos. Até hoje, a região do Mar Morto é uma das áreas mais inóspitas do planeta. E a esposa de Ló virando sal? Bem, a explosão teria gerado uma chuva de sal derretido e outros minerais que poderiam ter coberto e preservado corpos instantaneamente, criando o que pareceria uma estátua de sal. Agora, você pode estar pensando: ok, mas isso foi há 4.000 anos. O que isso tem a ver comigo hoje? Essa é a virada que eu prometi. Porque Sodoma e Gomorra não são apenas sobre destruição física. São sobre um alerta. Um alerta que ressoa até hoje. A Bíblia usa essas cidades como exemplo máximo do que acontece quando uma sociedade perde completamente seus valores morais, quando a justiça é pervertida, quando os fortes oprimem os fracos, quando a hospitalidade e a compaixão são substituídas por violência e egoísmo.
O profeta Ezequiel, séculos depois, explicou qual foi o verdadeiro pecado de Sodoma. Ele disse: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas ela não amparou o pobre e o necessitado. Não foi apenas imoralidade sexual. Foi ganância, orgulho, indiferença ao sofrimento alheio. E aqui vem a pergunta que incomoda: quantas sociedades modernas estão repetindo exatamente os mesmos erros? Será que o Brasil se encaixa? O que vocês acham? Vivemos em um tempo de abundância sem precedentes, mas ao mesmo tempo, a desigualdade nunca foi tão gritante. Temos tecnologia para alimentar o mundo inteiro, mas milhões ainda passam fome. Temos recursos para abrigar todos, mas as ruas estão cheias de mendigos e desabrigados. Sodoma e Gomorra eram cidades ricas que esqueceram a compaixão, que usaram sua riqueza para oprimir em vez de libertar, que escolheram o prazer imediato em vez da justiça duradoura. A história dessas cidades não é apenas um relato antigo, é um espelho que nos força a olhar para nossas próprias sociedades e fazer a pergunta difícil: estamos caminhando para o mesmo destino? E aqui está a revelação mais poderosa de todas. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um ato de julgamento. Foi também um ato de misericórdia. Como assim? Pensa comigo. Deus enviou anjos para avisar. Deu tempo para a fuga. Salvou Ló e suas filhas. Até negociou com Abraão, dizendo que pouparia as cidades inteiras se encontrasse apenas 10 pessoas justas nelas. E pasmem, não encontrou. O que isso nos diz? Que mesmo no julgamento há espaço para a redenção. Que o limite só é atingido quando literalmente não há mais ninguém disposto a fazer o que é certo. E não havia. A verdadeira lição de Sodoma e Gomorra não é Deus vai te destruir se você pecar. A lição é: existe um ponto sem retorno quando uma sociedade inteira escolhe conscientemente o mal. E quando esse ponto é alcançado, a destruição se torna inevitável, não como punição divina arbitrária, mas como consequência natural da própria corrupção. Arqueólogos estimam que aquela explosão cósmica matou instantaneamente entre 8.000 e 10.000 pessoas. Famílias inteiras, crianças, animais. Tudo desapareceu em um piscar de olhos. Mas o que é ainda mais assustador é perceber que, segundo a própria narrativa bíblica, isso não precisava ter acontecido. Se houvesse justiça, se houvesse compaixão, se houvesse apenas 10 pessoas dispostas a fazer o que era certo, tudo poderia ter sido diferente. Então, o que tiramos disso tudo? Sodoma e Gomorra não são apenas história antiga. São um aviso atemporal sobre o que acontece quando perdemos nossa humanidade. A ciência confirmou que algo catastrófico realmente aconteceu naquela região. As escavações mostram destruição em escala que desafia a imaginação. E a mensagem permanece urgente: sociedades são construídas sobre valores, e quando esses valores são abandonados, o colapso é inevitável. Mas aqui está a esperança: nós ainda temos escolha. Cada um de nós pode ser como Ló, alguém que mantém sua integridade mesmo vivendo em meio à corrupção. Cada um de nós pode ser aquela voz que faz diferença, que pratica justiça, que estende a mão ao necessitado. A história de Sodoma e Gomorra é sombria, sim, mas ela também nos lembra que nunca é tarde demais para mudar de direção. Até o último momento, há a oportunidade de escolher o caminho certo. Se este vídeo te impactou, se te fez pensar, se te fez ver essa história antiga com novos olhos, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários: você acha que nossa sociedade atual tem semelhanças com Sodoma e Gomorra? O que podemos fazer diferente? Lembra, conhecimento sem ação é apenas informação. Que essa história nos inspire não apenas a refletir, mas a agir, a ser a mudança que queremos ver no mundo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, escolha ser a diferença.